E aí, tudo bem com vocês? Eu sou o André Vasconcelos, professor de Educação Física, pronto para abordar um tema inovador, revolucionário? Talvez, mas que vai ter uma perspectiva diferente acerca do uso dos games. Aqui a gente vai abordar os news games, acerca de conteúdos jornalísticos relacionados ao entretenimento do game. Tranquilo? Ai, professor, não estou tranquilo não porque eu não entendi nada. Foca na aula que você vai entender agora. Let's go! Em uma era de fluxos constantes de informações e diversidade de mídias, o jornalismo expande suas fronteiras para além do texto e audiovisual tradicional. Os news games emergem como jogos eletrônicos que narram, explicam e problematizam eventos reais. Vamos fazer um adendo aqui nas grifações, vamos lá, ó. News games emergem como jogos eletrônicos, ó, que narram, explicam e problematizam eventos reais. Transformando as notícias, vamos circular a palavra notícias, porque as notícias, vem esse news, tá? Em experiências interativas e imersivas. Então, só para a gente entender um pouquinho melhor, tem um conteúdo, tem uma notícia, e essa notícia ela vai ser repassada em forma de entretenimento de game. É basicamente isso. É ter um game em que a gente vai fazendo uma narrativa de assuntos, de notícias reais. É basicamente esse o direcionamento dos news games, ok? Continuando. Eles não substituem, vamos aqui, não substituem a notícia convencional, mas remediam, transferindo o seu conteúdo para uma nova linguagem e formato. Nova linguagem e formato. O que eu estou falando? É uma forma de informar, é um mecanismo, né, de informação, não extingue a notícia, apenas transforma ela e utiliza ela como instrumento de criação para a produção de games. É basicamente isso. Então, é um formato diferente, ampliando a compreensão, participação e interpretação crítica da realidade pelo jogador. Então, é um instrumento de aprendizagem. É uma forma de, eu quero informar algo, quero utilizar uma notícia, utilizar um conteúdo, só que de uma forma um pouco mais lúdica, diferente, e aí o game é o instrumento, é o mecanismo, e a notícia vem como pano de fundo do que vai ser incrementado naquele game. Vai ser a narrativa, a história, vai ser realmente esse pano de fundo da construção desse game. Ok? Estamos compreendendo? Vamos avançar um pouquinho. Pilares conceituais dos news games. Remediação. Ai, professor, não é remediação? Não, é remediação. É uma reconfiguração das mídias. Lembra que a gente estava abordando o aspecto de como a mídia, como esse instrumento vai ser desenvolvido? Então, a mídia, por exemplo, a mídia social e tudo mais, o game vai ser um desses mecanismos de mídia e isso vai ser a transformação. Então, tem uma mídia, a mídia da informação, a própria notícia, né, o jornal, e eu vou remediar, eu vou reconfigurar ele, transformar ele em uma nova forma de aprendizagem. Então, na tela, reinterpretação e reformatação do conteúdo de uma mídia para outra, preservando elementos originais enquanto os transforma. Então, eu vou pegar um elemento, eu vou pegar uma notícia, vou reconfigurar ela tinha um panorama do jornal ali que é apresentado, mas na hora de apresentar, eu vou apresentar na estrutura de um game, ok? Então, o próximo, multissemiótico, envolvimento múltiplo de sistemas de signos, texto, imagem, áudio, animação e interpretação, criando uma experiência rica. Multissemiótica no sentido de sentido. Eu vou ter vários mecanismos para criar o sentido e o entendimento. Então, vem áudio, vem imagem, vem gráficos. É essa reestruturação, tá bom? É um sentido como a gente vai desenvolver aquela informação. Próximo, transmídia, narrativa expandida de diversas plataformas, onde cada mídia contribui para uma parte única da história, complementando-se. Então, tem a notícia do jornal, tem as notícias impressas, tem as notícias divulgadas, as mídias, e isso na configuração do game. O jogo, o game vai ser sempre nessa estrutura de jogo. Transmídia é de tipo transformar o jornal em plataforma digital, tá bom? Ok, então os new games são inerentes multimídia e multissemióticos, combinando elementos jornalísticos,
visuais, sonoros e interativos, frequentemente integram estratégias de transmídias que enriquecem a narrativa. Então, nada mais é do que pegar uma informação, pegar uma notícia, pegar um conteúdo, transmutá-lo, transformá-lo, readaptá-lo, readequá-lo a um novo sistema, a um novo mecanismo. Mecanismo esse que vai gerar entretenimento e a gente vai fazer isso por meio do game. É basicamente isso. Essa é a ideia geral dos News Games, ok? As funções e potencialidades de trabalhar com isso. Temos a educação midiática, né, que facilita a compreensão de temas complexos de forma lúdica. Basicamente, é esse o meu papel. Eu venho aqui, vou abordar um tema muito complexo, muito dificultoso. Que tal se a gente fizer isso em uma estrutura de game? E quando aquele game, ele é uma plataforma em que a gente vê os gráficos, vê os mapas, faz as interligações, né? Tipo, eu consigo compreender aquilo, teve um período histórico, teve evolução. As fases, elas podem ser fases relacionadas a períodos históricos e a gente vai conseguindo entender e compreender determinadas situações dentro de um contexto de game. É basicamente isso. E é educativo porque você aprende, compreende, entende aquela demanda daquele período, daquele conteúdo, daquela informação, dentro de um contexto de brincar, de jogar. Ok? Então, esse seria o papel educativo da midiática. A interpretação crítica. Ao experimentar cenários, o jogador percebe implicações sociais e éticas. Então, a depender da notícia, a depender do conteúdo, a depender da informação que queira ser desenvolvida, trabalhada dentro do game, a gente começa a fazer análise crítica. Sim, porque a depender da informação, a depender do conteúdo, a notícia, ela vem ali como um pano de fundo para te orientar e te dar visibilidade a determinado tema. E aí, a partir daí, você começa a ter uma análise crítica quando você é confrontado e consegue visualizar, aquilo é evidenciado. Então, é basicamente isso, tá bom? Então, interpretação crítica. Participação social permite vivenciar diferentes papéis, estimulando empatia e engajamento, sempre dentro de um contexto em que aquela notícia tenha algum direcionamento relevante social. Notícia é o que está acontecendo, é factual. Então, como isso acontece? E aí, a partir do momento em que eu jogando, eu começo a ver diversas realidades, ver as implicações sociais daquela notícia dentro de um contexto real, mesmo que simulado pelo game, eu começo a fazer essas correlações. E aí eu já aprimoro a parte crítica, vem aquela parte da informação, educação para conhecer o que está acontecendo ali sobre o tema. E a minha participação vai ser de tipo entender e quando for num contexto real, eu tenho um posicionamento. Então, são todas correligadas. E aqui, inovação jornalística, que amplia as formas de contar histórias e engajar audiências, especialmente de jovens. Aqui é só o direcionamento. Qual o papel disso? Qual a importância disso? Para que disso? É pegar a notícia e se você tem uma preguiça de ler um jornal, você tem ali um mecanismo de ter acesso àquela informação, só que de uma forma um pouco mais descontraída. Basicamente isso, ok? Avançando. Aqui temos exemplos práticos de casos de sucesso dos New Games em ação, né? Tem o September 20, o inglês da pessoa, em que simula o combate ao terrorismo, provocando reflexões sobre as ações militares e as complexas consequências, uma experiência direta com dilemas de guerra. Então, aqui, a gente já, vocês podem observar na imagem, estrutura geográfica relacionado à urbanização, tem as implicações reais acerca de guerra, então, ações militares. De forma geral, o jogo se propõe a mostrar uma notícia, mostrar uma informação e como aquilo se desenvolve dentro de um contexto de uma notícia real, só que sendo mostrado de forma um pouco mais dinâmica, um pouco mais lúdica dentro desse contexto do game, ok? Outro exemplo, tem o Syrian Journey, que foi um New Games elaborado aqui pela BBC, que coloca o jogador no papel de um refugiado sírio, destacando os desafios e dilemas éticos enfrentados na busca por segurança e uma nova vida. Então, é aquilo que a gente mencionou anteriormente. Ele busca fazer uma percepção crítica, né? Aguçar o seu olhar crítico. Quando você se coloca dentro de um papel, mesmo que ali seja desse jogador, né? O simulador, qual vai ser o meu pensamento, qual vai ser meu olhar, qual é a atitude, o que acontece, o que é vivenciado, como é vivenciado, quais são os dilemas, quais são
essas questões que a gente começa a pontuar e aí refletir sobre os dilemas sociais com um olhar um pouco mais crítico. É basicamente isso, ok? Então, aqui, ó, as competências, os new games e as suas competências profissionais. Compreender a fusão entre jornalismo e game de design é fundamental, porque você, estudante, pode ampliar sua capacidade de interpretar discursos em múltiplas mídias e de participar criticamente da vida social. Então, vou buscar criar um mecanismo em que eu vou usar informação, notícia, o jornal, só que de uma outra forma, a transmídia, né, aquela remediação, para que você, aluno, consiga ter acesso, se conectar àquela informação e passar a ter um olhar um pouco mais crítico, mais amplo e de vivência no sentido de tipo, opa, eu estou entendendo um pouco sobre isso porque eu joguei, mas eu me aprofundei, eu vivenciei, entre aspas, né, aquela parte digital, mundo virtual, mas eu consegui ter uma breve vivência daquilo de entendimento e aí isso vai despertar esse olhar crítico acerca dos temas abordados, ok? Então aqui, ó, o pensamento crítico, que é analisar o remediar, né? Remediar o pobre, remediar as notícias, comparar os jogos, estimulando a reflexão profunda sobre eventos, a visão ampliada, que é interpretar narrativas em diferentes linguagens e plataforma digital. Então é a nova perspectiva de como eu consigo visualizar aquele tipo de informação. Eu não já vejo apenas de um mecanismo, ou um jornal impresso, tem outras formas de eu ter acesso àquele conteúdo, ok? E a comunicação inovadora, que é desenvolver modos criativos e impactantes de intervir na esfera pública. Ok? Estamos compreendendo? Então aqui só para a gente ver um pouco dos impactos agora transformador dos new games. Os new games demonstram que a informação é dinâmica e pode ser reconfigurada para dialogar com diversos públicos e meios. Ao unir rigor jornalístico com a linguagem interativa, criamos novas e poderosas formas de explicar e interpretar a realidade, favorecendo a educação crítica e a participação cidadã em um mundo cada vez mais conectado. Então, é basicamente aquilo que nós já mencionamos. É a informação como o mecanismo principal, ressignificado, né, reestruturado de uma outra forma para que o aluno tenha acesso e consiga ter uma visão um pouco mais ampla, um pouco mais crítica e depois possa ter esse papel participativo, cidadão ativo, com base nas análises sociais que ele vivencia, começa a conhecer e entender por meio de um game. Ok? Então, os new games são ferramentas poderosas para o jornalismo moderno. A remediação e a transmídia são conceitos chaves na comunicação contemporânea. Sua capacidade de engajar e educar as audiências é incomparável. Então, a partir do momento em que eu pego uma notícia e paro apenas de narrar sobre e passo a fazer você vivenciar, entender e compreender as consequências, os efeitos, você vai ter uma análise um pouco mais tátil, né? Com mais sentido para você e um olhar um pouco mais crítico, de vivência, de compreensão e até mesmo de acessar aquela informação. Uma notícia talvez no jornal ali do rodapé você não iria observar, mas a partir do momento em que tem um jogo que você pode simular, entender e compreender aquilo e aquela notícia passa a ser uma informação que você absorveu, aquilo passa a ser real. Compreendido? Gostaram? Animaram? Vamos agora para uma partida de questões para a gente ver se assim, a gente assimilou realmente o conteúdo. Vamos lá. Primeira questão na tela. Ok. Então vamos lá. Um jornal online desenvolveu um jogo interativo em que o jogador assume o papel de um jornalista investigativo, explorando pistas para desvendar um caso de corrupção política. Durante o jogo, são utilizados vídeos de entrevistas, áudios reais e gráficos interativos. Essa experiência exemplifica o quê? Então, com base na aula, a gente foi elencando, narrando, descrevendo diversos termos que a gente consegue entender do que se trata. Vamos ver aqui nas alternativas qual é a que vai ter um conceito um pouco mais correto, ok? Vamos lá. Então, essa experiência exemplifica o quê? Na alternativa A, gamificação da educação sem vínculo com narrativas jornalísticas. Então, já temos um problema, porque a base jornalística é o direcionamento para a construção de new games. Então, a gente já descarta a alternativa A, elimina ela. Alternativa B,
Remediação, pois adapta uma notícia para uma experiência interativa. Temos um problema de definição, porque a remediação é pegar aquela informação e retransformar, reconfigurar ela para uma outra estrutura de mídia. Então, temos um problema aqui, não é adaptar a notícia, tá? É uma reconfiguração da mídia. Alternativa C, transmídia, pois utiliza apenas um meio para contar a história. Transmídia, eu pego um meio ali, a informação, eu vou repassar ele de uma outra forma, é só um mecanismo de transformação de notícia. Provavelmente temos gabarito, mas vamos ver a alternativa D. Multissemiótica, restrita ao uso de textos e imagens. A multissemiótica tem várias possibilidades. A gente já até narrou aqui, ó, áudios, gráficos, então multissemiótica, variação. Então, a gente provavelmente não é essa. E a alternativa é jornalismo impresso, transformando o livro digital. Não tem nada a ver, o game, a estrutura realmente de game e o jornalismo impresso não perde o seu potencial. Então, provavelmente, nosso gabarito em tela vai ser a alternativa C, transmídia, pois utiliza apenas um meio para contar a história. Um caso descrito mostra o uso combinado de um texto, imagem, áudio, característica de uma narrativa multissemiótica, porque ela é ampla. Então, aqui você já deu o seu primeiro fatality. Tranquilo? Compreendemos? Podemos fazer mais uma? Vamos lá. Próxima na tela. Let's go. Aqui temos afirmações e a gente tem que analisar o que é verdadeiro, o que é falso. Vamos lá. Ó. Alternativa 1. Um New Games pode ser utilizado para estimular a empatia ao colocar o jogador no lugar de personagens reais ou fictícios baseados em fatos. Tranquilo? Será que essa está certa? Provavelmente está certa. Então, vamos colocar um V aqui. Vamos ver. Alternativa 2, item 2. O uso de New Games não contribui para a interpretação crítica de eventos sociais. Não contribui para a análise crítica. A gente passa a vivenciar, ter um novo olhar. Provavelmente, essa aqui está falsa. Então, já temos item 1 verdadeiro, item 2 falso. Vamos ver aqui as alternativas, ver se a gente já consegue eliminar alguma coisa. Ó, apenas A1, A2 e A1, A3 pode ser. Apenas A2 a gente já sabe que está errado, então a gente já descarta. Apenas, na alternativa item C, apenas A3 está correta, a gente já sabe que A1 está correta. Todas estão corretas, a gente já sabe que A2 está errada. E a alternativa é apenas A1 e A2 estão corretas, a gente já sabe que A2 está errada. Gabarito fatalizado na tela, alternativa A. 1, 3 e 4 estão corretas. Vamos só voltar e entender o que tem de certo na 3 e na 4? Let's go. A 3, a remediação em New Games preserva elementos original da notícia, mas adapta de forma a preservá-la, verdadeiro. E a transmídia, quando aplica os New Games, permite expandir a narrativa para outros meios, como redes sociais e vídeos, verdadeiro. E é isso aí. Belezinha? Só vamos fazer agora um resumão para ver se o que a gente entendeu. Let's go! Então vamos lá, aqui só para a nossa revisão geral. New Games, que são jogos que narram, exemplificam e problematizam eventos reais, unem jornalismo e interatividade. Basicamente isso. Temos pilares conceituais, a remediação, aqui ó, remediação, que é a reinterpretação, a reformatação de conteúdo para outra mídia, ó, para outra mídia. O multissemiótico, uso de texto, imagem, áudio, animação, interação. A transmídia, narrativa expandida em várias plataformas, é o uso de vários mecanismos, né, várias vertentes. E as funções, que é de inovação jornalística, educação midiática, participação social, interpretação crítica. Então, de forma geral, New Games nada mais é do que uma notícia em forma de game, buscando fazer com que você acesse informação e amplie o seu olhar crítico acerca do conteúdo, acerca das notícias, das informações gerais. Belezinha? Ficar animado? É só bater um play, dar um Google aí, busca esses jogos e tenta apenas vivenciar e ter um novo olhar crítico acerca das notícias. Nos vemos em uma próxima e até mais!